uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Noite de lua cheia e uivos que dão calafrios até na alma. Sinais de que um lobisomem pode estar por perto. Licântropo, homem-lobo ou simplesmente lobisomem. Um dos seres mais temidos da noite, que tem uma das lendas mais aterrorizantes já contadas até os dias de hoje. Lenda muito antiga que é contada pelo mundo todo de geração a geração sobre terríveis maldições que fazem com que homens comuns se transformem em criaturas monstruosas e com força sobre-humana que saem nas noites de lua cheia, sedentos de sangue e com um só propósito: matar. Mas será que os lobisomens realmente existem na vida real? Existem muitas lendas, contos e inclusive muitos relatos de supostos avistamentos dessa criatura pavorosa e tão temida pelo mundo todo, que ajudam a reforçar ainda mais a possível existência de lobisomens em muitos lugares pelo mundo. Nesse vídeo, vamos ver alguns fatos intrigantes e muito assustadores que apontam que a lenda do lobisomem pode ser muito mais do que apenas uma mera lenda, e que essas criaturas podem ser tão reais quanto eu e você que está assistindo esse vídeo. Agora, vamos analisar. E aí galera do lado escuro, no vídeo de hoje, a lenda do lobisomem, uma das lendas mais assustadoras de todos os tempos e que nos deixa na dúvida: o lobisomem seria mesmo real? As lendas sobre lobisomens são contadas desde os primórdios da humanidade, mas acredita-se que tiveram início na Grécia Antiga. Conta-se que existia um homem chamado Lycaon. Lycaon era rei da Arcádia e era muito querido pelo seu povo, mas era muito devoto do deus grego Zeus, e a sua devoção fez com que ele se tornasse um homem frio e cruel, que sacrificava grandes números de pessoas como oferendas ao seu deus. Segundo a lenda, Zeus não concordava com os sacrifícios humanos e um dia se disfarçou de peregrino e visitou o rei Lycaon, que mandou que sacrificasse um dos seus empregados e serviu a sua carne a Zeus, que então se revoltou ainda mais e amaldiçoou Lycaon, o transformando em um lobisomem. Zeus também amaldiçoou os 50 filhos de Lycaon, que eram tão cruéis quanto o pai, e que se tornaram a primeira matilha de lobisomens e foram todos banidos. Então, as lendas sobre essas criaturas se espalharam pelo mundo todo. A besta de Gévaudan é um outro caso antigo e verídico que aconteceu na França e ajudou a propagar as lendas sobre lobisomens. A criatura foi descrita como um grande lobo preto, robusto, sendo maior do que um bezerro, com grandes dentes afiados, e aterrorizou a região francesa de Gévaudan no final do século XVIII. A besta matava suas vítimas, rasgando as suas gargantas com os dentes, e segundo registros, fez mais de 200 ataques e matou cerca de 98 pessoas que foram devoradas, até o dia que conseguiram matar a criatura, que na época foi inclusive exposta. Lobisomens são seres humanos, geralmente do sexo masculino, que por causa de alguma maldição divina ou hereditária, são capazes de se transformar em monstros que são parte homem e parte lobo, quase sempre em noites de lua cheia. No Brasil, existe uma lenda que diz que o 8º filho homem, nascido seguido de 7 irmãs, todas mulheres, será com toda certeza
um lobisomem. Uma outra forma de se tornar um lobisomem é selando um pacto com o diabo. Para isso, se vai a uma cocheira ou estábulo de cavalos, de preferência em noite de lua cheia. No local, o indivíduo deita e começa a rolar no chão, fazendo uma reza, selando assim um pacto com entidades malignas. Então, com o pacto selado, a pessoa é amaldiçoada e finalmente recebe o poder de se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia e pode voltar à sua forma humana ao amanhecer do dia. A maldição do lobisomem pode ser transmitida também através da mordida ou qualquer tipo de arranhão causado à vítima pela criatura. Os ferimentos geralmente são profundos e graves, e as vítimas que não são devoradas e sobrevivem aos ataques passam a ter um tipo de febre, enquanto o vírus se aloja nos primeiros dias. Então, na primeira noite de lua cheia, após a mordida, a pessoa passa pela primeira e mais dolorosa transformação que acontece em todo o corpo da vítima, transformando a pessoa em uma aberração peluda, parte homem e parte lobo. Ao se transformar em lobisomem, o indivíduo perde boa parte do seu autocontrole e passa a agir quase que totalmente guiado por um instinto animalesco. Sedentos de sangue e com um desejo incontrolável de comer carne, os lobisomens muitas vezes atacam seus próprios animais de estimação e os devoram impiedosamente como suas primeiras vítimas. Também podem sair para caçar animais nas matas e, não fazendo distinção de tamanho ou espécie, eles atacam a primeira coisa que se mova e cruze o seu caminho. Alguns contam que muitas vezes essas criaturas entram em cemitérios e cavam, violando tumbas para comer os corpos enterrados no local. Mas o lobisomem não é temido à toa, e muitas lendas e relatos pelo mundo todo falam de ataques violentos a seres humanos, que são vistos apenas como presas para essas terríveis criaturas. No Brasil são muitos os relatos de avistamentos de lobisomens, que muitas vezes são vistos em áreas mais afastadas dos centros urbanos, principalmente no interior, onde as pessoas ficam atentas e temerosas nos dias de lua cheia e escutam arranhões em suas portas e sons estranhos do lado de fora. Nesse vídeo, moradores contam assustados o que já viram. A rotina no distrito de Jaibaras, distante 20 quilômetros de Sobral, não é mais a mesma. Nos últimos dias, a presença de um ser estranho está tirando a paz dos moradores. Esta senhora já ouviu vários relatos sobre as aparições do lobisomem, que, segundo testemunhas, já teria sido visto no bairro. Isso faz muito tempo mesmo que aparece. Agora está sempre um casal. Agora aumentou? Agora diz que é um casal. A mulher e o homem. Mas eu não sei quem é não. Só vejo falar no rádio, diz que é para mandar outra rua para lá. E é de portas bem fechadas que Filomena tenta se proteger do tal bicho. E as supostas aparições do lobisomem não são de hoje aqui no distrito de Jaibaras. O Edilson já se deparou com essa fera altas horas da noite. Foi isso, Edilson? Foi verdade. Como foi a experiência? Rapaz, foi de 11h30 para 12 horas. No caminho da Ipueirinha. Foi, o bichão lá. Encontrei com ele. Ele fazia algum som? Como é que ele é? Não. Ele só, eu passei por ele, só fez umas horas feias lá e passei no caminho e voltou. Ele não chegou assim, brigar não. Só foi, passou e foi embora. E como é que ele era? Rapaz, o bicho é grandão, tamanho de pão de jumento pretozão, bichão. Grandão mesmo ele. E feio. Você ficou arrepiado? Ora sim, não. E medo. Um pouquinho, né? É feio.
Durante o período em que estivemos no distrito de pouco mais de 6.000 habitantes, um forte vento chamou a atenção até mesmo dos cães, que latiam insistentemente. De assombrar mesmo, assim, de história. Ai, E um dos locais por onde o suposto lobisomem teria rondado é esta rua, a Rua Padre Cícero. Aqui, as pessoas que presenciaram a assombração não querem falar com a imprensa, mas essa senhora aqui ouviu vários depoimentos de pessoas que viram. De algumas pessoas viram, inclusive a primeira pessoa que viu foi a Cleide, a minha vizinha, né? E com bem de dia mais, quem viu foi o meu filho, né? A Cleide viu onde, por exemplo? Dentro do quintal da casa dela, né? Ela viu, ela pensa na mente dela, quando ela viu, ela pensou que era um bode, só que ela achou esquisito pela orelha, era um pouco grande, né? E também ela ficou apavorada porque a coisa lá estava com um animalzinho na boca, um cachorro. Na casa dela tinha uma cachorra parida, com 4 filhotinhos. E quando ela se deparou com o caso que ela olhou, aí ela viu que estava debaixo do pé de goiabeira. E ela, meu Deus, chibó de bode vai comer o cachorro. E na realidade ela espantou ele como se espantasse, né? Só que ele deu como se fosse uma ré para trás. E depois ele veio ao encontro dela. Só que imediatamente, como ela já estava no pé da porta, ela entrou. Aí bateu a porta e ficou pedindo socorro à vizinha, tanto da direita como da esquerda. Como não apareceu ninguém, ela ficou escondida debaixo da cama. Ela passou o resto da madrugada toda na cama, debaixo da cama. E quando foi de manhã que ela foi olhar, lá estava só o couro do cachorro. Eram 4 cachorros, na realidade só foi comido um, né? Aí pronto, depois disso a gente já tinha dado como esquecido. Meu filho também viu essa coisa monstruosa, né? Ele disse que era uma coisa muito feia, muito cabeludo, os braços um pouco invertidos assim, e o joelho de trás para frente, né? E muito cabeludo. Ele disse que viu bem que os pés, era como que fosse assim, a metade gente e a metade bicho. Aí depois disso, o professor Leandro também viu, já viu em pé, correndo no meio da rua. Encontramos Simone, que resolveu revelar pela primeira vez o que viu. Eu estava dormindo e acordei assim muito tarde. Os cachorros pegam e não pegam. Aí meu Deus, porque eu durmo sozinha, né? Meu esposo trabalha fora. E aí eu acordei, eu arribei a janela ali, que é esse quarto aqui. Então eu vi uma coisa estranha que não era gente. Era uma coisa baixa, muito mais grosso. E para ver os detalhes de pés, mãos? Não, eu não deu para me ver pé nem mão, não. Eu sei que os cachorros arrodeou, porque se fosse gente, os cachorros não tinham arrodeado assim como arrodeou, sabe? Ficou uma roda assim. E eu sei que passou muito rápido. Saiu. E não deu para me dizer o que era realmente, né? Não deu para me dizer realmente o que era. Então eu não posso dizer que era um. Eu sei que era um estranho. Era uma coisa estranha, né? E o barulho? O barulho era ruídos. Meu filho também viu ruídos, né? Foi ele ali, como se fosse assim, como um porco, uma coisa. Ninguém pode dizer assim, realmente que a gente não vê assim. Era um roncado como se fosse um porco. É, como se fosse um porco, sabe? Uma coisa muito estranha. Segundo as lendas, homens que carregam a maldição do lobisomem podem transmitir essa maldição para os seus filhos, tidos com mulheres que muitas vezes nem desconfiam que o seu companheiro seja um lobisomem. Mas existem muitas lendas que dizem que os lobisomens saem por aí em busca de mulheres, de preferência virgens, e as sequestram para ter relações sexuais forçadas. Como resultado, essas mulheres acabam tendo filhos que na maioria das vezes herdam a terrível maldição transmitida pelo pai, às vezes podendo nascer como aberrações já com a aparência animalesca. Tudo isso nos faz lembrar de uma doença raríssima chamada hipertricose, conhecida também como síndrome do lobisomem.
A doença ainda é assunto de muitos estudos, mas trata-se de uma mutação genética que pode ser passada hereditariamente e faz com que a pessoa nasça com alta propensão a ter pelos grossos cobrindo todo o seu corpo, a deixando com um aspecto muito parecido ao de um lobisomem. Existem famílias inteiras que apresentam a síndrome de tricose. Nesse vídeo, podemos ver uma criança brasileira portadora da doença, conhecida popularmente como síndrome de lobisomem. Patrícia sempre sonhou em ser mãe de uma menina. Ao descobrir a gravidez, iniciou o pré-natal e aguardou ansiosa a chegada de Kemily Vitória. O que os exames feitos durante a gestação não identificaram é que ela nasceria assim, com o corpo coberto de pelos. Braços, pernas, rosto, só as palmas das mãos e a planta dos pés não tem a pelugem. Surpresa, a dona de casa logo procurou ajuda médica. A doutora disse que nunca tinha pegado um caso como aquele. Era um caso muito raro, o caso dela. Aí pediu o teste do pezinho. Sem um diagnóstico e com o tempo passando, vieram outras dificuldades. Kemily chama a atenção em todo lugar. Apesar de tão pequena, percebe que é alvo de comentários maldosos e até mesmo de preconceito. Já cheguei a ver ela puxando os pelinhos dela, às vezes assim lá em casa, pedindo para tirar. Aí isso tudo assim a gente fica muito sentido por ela. Eu chorei já algumas vezes em casa quando ela pediu para tirar. Para finalizar, pouquíssimas pessoas teriam a coragem de enfrentar um lobisomem, mas existem alguns métodos de se matar a criatura. A primeira delas é usando uma bala de prata e acertando algum órgão vital da criatura, mas cuidado para não errar, senão... Outra forma de matar o bicho, mas que requer ainda mais coragem, seria cortando a cabeça do lobisomem. Alguém aí se habilita? Por último, seria usando uma planta venenosa chamada acônito. Antigamente, se usava a infusão dessa planta em flechas para matar lobos mais rapidamente por causa do seu veneno. E dizem que essa planta tem o poder de enfraquecer os lobisomens. Será? E então, os lobisomens são criaturas pavorosas que aterrorizam a humanidade desde os primórdios das civilizações. Suas lendas são contadas por toda parte e continuam vivas, sendo sempre contadas através do tempo. Mas existem muitos indícios de que o lobisomem pode ser tão real quanto eu e você, o que nos deixa ainda mais receosos, sabendo que lobisomens podem estar por aí à espreita em qualquer lugar. Mas e você? Já pensou o que faria se deparasse com um bem na sua frente? Qual seria a sua reação? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.